A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus e esse é o nosso quadro Mais que um Minuto. Irmãos, hoje eu gostaria de fazer mais que um minuto um pouco diferente diante de tudo que está acontecendo. Eu quero fazer um quadro aqui informativo. Por isso, eu convidei um amigo de longa data, que é médico, Dr. Daniel Medrano. Ele vai nos esclarecer algumas coisas em relação ao coronavírus. O Dr. Daniel, ele é missionário na Primeira Igreja Batista em Guaraciaba, Minas Gerais. Ele também é professor auxiliar na Escola de Medicina, Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga. Ele é coordenador do Serviço de Cirurgia Bariátrica e Metabólica da Casa de Caridade Hospital São Sebastião, médico hiperbarista, cirurgião geral, oxigenoterapia e tratamento de feridas, coordenador e cirurgião do Centro Especializado de Tratamento de Obesidade da Casa de Saúde Santa Lúcia. Enfim, o currículo dele é extenso na área de saúde. Por isso eu chamei ele. É interessante nós vermos a opinião de pessoas ligadas à área de saúde, para que Deus possa nos dar graça, discernimento e sabedoria nesse momento. Doutor Daniel, é um prazer tê-lo conosco. Pastor Edivaldo, agradeço o convite, agradeço a oportunidade de trazer informações. Você que está assistindo o canal Minuto com Deus, que Deus abençoe, obrigado, e que possamos aqui esclarecer o máximo de dúvidas possíveis. Doutor Daniel, nós separamos aqui algumas perguntas de uma forma geral, que são dúvidas da maioria das pessoas, e eu gostaria que você me ajudasse a responder às pessoas que vão assistir a esse vídeo. Eu creio que vai ser muito proveitoso essa nossa conversa aqui, esse nosso bate-papo. A primeira pergunta que as pessoas me fizeram, para a gente produzir esse vídeo, é a seguinte: o que é o coronavírus? O que é esse tal de coronavírus? Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente. Edivaldo, essa é uma pergunta bem interessante, porque todo mundo fala de coronavírus, mas efetivamente o que é? Então vamos partir de alguns princípios. É um vírus, e o vírus ele tem algumas características. Primeiro, para ele viver, ele tem que estar dentro de outra célula. Ele não tem essa capacidade de viver por uma célula só, como uma bactéria, por exemplo. Então o vírus, ele tem essa característica, ele tem uma envoltura externa, uma membrana, uma cápside, com a forma que vocês quiserem entender, para ficar mais fácil, me permitam isso, e dentro ele tem a informação genética dele, que pode ser DNA ou RNA. Agora vamos lá, para esse vírus, para ele poder viver, para ele poder ser ativo, infectar, ele tem que estar dentro de outra célula. E esses vírus, eles atacam principalmente a via aérea superior, entendeu? E são os vírus que causam, por exemplo, resfriado. Como eu expliquei que ele tem uma característica de uma área externa, uma membrana, vamos dizer assim, em forma de coroa, daí surgiu o nome coronavírus. E quando a gente fala do Covid-19, foi porque em 2019 foi identificado esse vírus com essa característica, que passou do hospedeiro mamífero animal para o ser humano, causando essa doença. Obrigado, doutor Daniel, pela resposta. Outra pergunta que as pessoas fazem bastante, é o que o mundo quer saber. Existe cura para o coronavírus? Existe algum antídoto, alguma vacina para conter esse mal, esse vírus? Bom, vamos lá de princípios. É a pergunta de 1 milhão, Se existe cura realmente. O que a gente tem que entender? Quando a gente definiu do coronavírus e definimos que era um vírus, e que ele precisava estar dentro de uma célula, para eu matar esse vírus é muito complexo, porque eu tenho que destruir a célula onde ele está lá dentro, ele está servindo de hospedeiro. Então assim, não tem como. Imagina bem, vamos dizer que está na via aérea superior, nas células que estão dos pulmões, por exemplo. Eu vou ter que destruir essa célula, é só um simbolismo, para poder matar o vírus. Então é bem complicado quando a gente fala isso. O que a gente costuma falar, ou seja, o que a gente lê, é que existe tratamento. E eu gostaria de fazer só um apêndice aqui, só uns parênteses. Veja bem, é tudo muito novo.
Não tem como eu falar ainda de algo que foi efetivamente apresentado ao mundo em dezembro. Então assim, não temos tanta base, tanta literatura científica para efetivamente falar que isso vai ser a cura, por assim dizer. O que a gente tem são várias linhas de tratamento, que em alguns lugares, graças a Deus, está dando resultado. Hoje, eu acredito que nesse momento eu não posso afirmar cura, mas eu posso te dizer que estamos numa vasta linha de tratamento para poder amenizar as complicações, que é isso que está causando verdadeiro pânico, preocupação para os médicos no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Doutor Daniel, uma outra pergunta que eu queria esclarecer para os nossos ouvintes é o seguinte: se esse vírus tem uma disseminação tão rápida, se ele contagia as pessoas de uma forma assim letal, como que nós podemos nos proteger nesse momento? O que fazer para proteger a mim, a minha família? O que eu devo fazer? Pastor, existe diversas formas da gente nos proteger. A primeira delas são aqueles critérios: afastar da pessoa, lavar as mãos constantemente. Se eu estou numa área onde já está, e detalhe, já está decretado no Brasil que a transmissão é comunitária, então eu tenho que fazer o isolamento social, a quarentena. A melhor forma de eu me proteger são essas atitudes. São a gente manter a higiene das mãos, etiqueta, tosser, espirrar, protegendo, procurar manter infelizmente, esse isolamento social, ter esses cuidados. Se eu tenho que me deslocar numa área, por exemplo, externa, procurar sempre o meu álcool, minha desinfecção, procurar essas medidas que estão amplamente divulgadas, tá? Eu acredito que se a gente manter no isolamento esses cuidados de higiene, você está bem protegido. Por isso a importância, você que está assistindo a gente, de evitar grandes aglomerações, de evitar lugares com muitas pessoas, porque assim você pode contrair o vírus. Tome os cuidados, tome as precauções devidas. Outra coisa, muitas pessoas não entenderam ainda qual que é a forma de contágio desse vírus. Como que esse vírus contagia outras pessoas? Como que alguém que é positivo para o coronavírus consegue transmitir essa doença para outra pessoa? A principal forma de contágio, pastor Edivaldo, provavelmente, como a gente fala de um vírus respiratório, é por essas gotículas. Ou seja, eu estou aqui falando com vocês, se vocês estivessem próximo de mim, e provavelmente até 2 metros, menos de 2 metros, perdão, estaria essas gotículas das minhas salivas com o vírus lá dentro das células. Outra forma de contágio é o toque. Eu dei a mão, eu abracei, eu encostei. A gente fez esse contato, você manuseia uma superfície, às vezes que está contaminada, sem querer você coloca a mão. Então tudo isso acaba sendo uma forma de contágio. Eu acredito que a melhor forma de você cortar isso são aqueles cuidados que a gente já mencionou. Lavar sempre as mãos, procurar ter etiqueta, cuidado, sempre que você se aproximar de alguém que você acha que está gripado, manter uma distância. Acho que essas são as principais formas da gente evitar o contágio ou evitar de se contagiar. Doutor Daniel, eu queria ressaltar ainda mais a importância de evitar essas aglomerações, porque o nosso canal, as pessoas que nos seguem, são em sua maioria cristãos, que estão acostumados a frequentarem cultos, a frequentarem missas, a frequentarem grupos religiosos. E algumas pessoas estão insistindo em manter essas reuniões. Eu gostaria que o senhor salientasse, ressaltasse o que acontece nessas aglomerações, para que nós possamos observar com mais importância a não realização delas. Isso é muito importante. Você que está me ouvindo, pastor Edivaldo, líderes, por que as aglomerações devemos evitar? Por um simples detalhe, como eu já expliquei aqui. Vamos imaginar, hipoteticamente, me deem licença nesse momento, de eu estar com uma pessoa do meu lado. Ela não sabe que ela é portadora do Covid-19. Pode ser que ela não apresentou sintomatologia nenhuma, ela não está sentindo nada. E ela está aqui conversando comigo. Ela está mandando esses vírus que estão nessas gotículas, ela nem encostou em mim. Mas ela está conversando comigo, está fluindo essas gotículas de saliva
com o vírus. Então, se eu mantenho uma distância dela, vamos colocar aí 2 metros, a probabilidade de eu me contagiar pelas gotículas é muito baixa. Agora, se eu estou num grande grupo, num lugar apertado com várias pessoas, além de eu ter essa disseminação das gotículas, o próprio contato, encostar, licença, abraço, às vezes tudo isso pode ocorrer a contaminação. Então, por isso que devemos evitar as aglomerações. Outra pergunta que fizeram aqui, Dr. Daniel, é o seguinte: quantas vezes por dia é necessário que eu lave as minhas mãos? A gente está acostumado assim, lavar as mãos antes de comer, por exemplo, ou lavar as mãos depois que a gente pegou em algum objeto que está sujo. Mas nessa nova realidade, qual a necessidade e quantas vezes eu devo fazer a higiene das minhas mãos? Pastor Edivaldo, não existe um número específico. Quantas vezes forem necessárias. Se você, por algum motivo, eu vou dar um exemplo simbólico aqui, no seu trabalho, vamos falar aquela pessoa que está lá no supermercado, que não pode fechar, é um serviço essencial, ele está ali em contato. Então, cada vez que ele pega uma superfície, cada vez que ele pega algo, a gente não sabe o que foi tocado ali antes. Higienização das mãos, lavar constantemente as mãos. E aqui eu gostaria de deixar uma informação muito importante. A gente divulga do álcool pela praticidade, mas o sabonete, o detergente, o sabão, até o sabão em pedra que está lá, é excelente, é você lavar bem as mãos. É excelente, isso aí é uma medida de proteção, não tem um número mínimo. O importante é ter o hábito, lavar constantemente, para você estar protegido e proteger outras pessoas. Amém. Então vamos lavar as mãos, gente. Uma outra pergunta aqui, Dr. Daniel, é a seguinte: como saber se eu estou com o coronavírus? Se eu sou um portador? Se eu estou positivo para o coronavírus? Tem pessoas alarmadas dentro das suas casas, a pessoa deu um espirro mais alto, aí ela está desesperada, ela está querendo correr para o hospital. Quais são os sintomas? Quando que eu devo começar a me preocupar se eu contraí ou não o coronavírus? Como a gente explicou que o coronavírus é característica de um vírus que causa resfriado, então a gente pode entender que os sintomas são de um resfriado. Mas quais são os sintomas de um resfriado? Vamos lá. Febre, coriza, dor no corpo. O que é coriza? Quando fica aquela secreção no nariz, dor de garganta, a garganta arranhando, febre alta, aquela dor no corpo generalizada que a gente fala assim brincando, o corpo só quer cama. Essas são características. Ou seja, como a gente está numa pandemia, o que é isso? Quando todo mundo, uma possibilidade em curto prazo de tempo, todo mundo ficar contagiado, então todos esses sintomas são característicos. Ah, mas todo mundo que tiver febre, coriza, dor de garganta, está com coronavírus? Não, eu não posso afirmar sem um contrateste. Mas é prudente a gente evitar qualquer forma de contaminação com ele. Por isso, volto a bater na mesma tecla. Me permita isso. Fique em casa, faça a higiene das mãos, se proteja. Então, olha só, gente. Preste atenção no que o Dr. Daniel está dizendo. Eu vou repetir a pergunta aqui sobre uma outra ótica. Dr. Daniel, quando eu devo procurar um hospital? Quando que eu devo me dirigir a um hospital? Eu estou falando isso porque o nosso sistema de saúde ele é precário. Ele não consegue absorver uma grande demanda, mesmo aquelas pessoas que têm plano de saúde, que são privilegiadas aí nessa área, nesse momento elas terão dificuldades em ser atendidas, se houver uma grande demanda de pessoas procurando os hospitais. Quando que eu devo então ir para um hospital? Essa é uma pergunta também que sempre nos fazem. Como a gente já explicou que é um vírus, que ele causa os sintomas da gripe, e a gripe a pessoa pode ter febre, dor de cabeça, aquela coriza, tosse, às vezes dor generalizada. Tudo isso são sintomas característicos, inclusive até de uma pessoa que tem coronavírus. E como qualquer gripe, lá na época das nossas mães, das nossas avós, curava em casa. É isso mesmo. Às vezes você vai no médico, e já ouviu relatos com isso, que você está em casa em quarentena. Por quê? Porque é repouso, hidratação, é o corpo reagindo contra a doença. O problema é esse.
Existem alguns momentos, como a gente já falou, que é um vírus de característica respiratória, que ele pode atacar os pulmões e causar uma pneumonia atípica que estão se falando. E aí sim, você tem que com certeza fazer tratamento no hospital. Mas quando que eu vou para lá? Como é que eu sei? Quando você está com um quadro de gripe, que você já viu, já teve alguma vez, que alguém já falou na sua família, que você já sabe, porque às vezes você já foi até no médico, e aí você começa com dificuldade respiratória. Tô cansado, peito cheio. Esse é um sinal que você deve procurar imediatamente o hospital. Doutor Daniel, uma outra pergunta. Como eu devo me tratar? Já que eu não preciso ir ao hospital, somente em casos extremos. Eu vou ficar em casa, mas como eu devo me tratar em relação a essa doença? Essa daí, pastor Edivaldo, é muito interessante, porque temos o entendimento que o tratamento, na grande maioria que vai ficar doente, é repouso, é estar em casa, é tomar cuidado com febre, é tomar cuidado, tomar antitérmico, uma alimentação boa. Então isso é de conhecimento geral. Então você, por exemplo, que nos está acompanhando agora, que apresenta essa sintomatologia, não, hoje a garganta está arranhando um pouco, tive febre à noite, estou com uma dor no corpo, um pouco de dor de cabeça, faça a quarentena social. Fique na sua casa, tome o que a sua mãe, a sua avó faz, ingira bastante líquidos, faça uso dos antitérmicos. Vai passar, se Deus quiser, glória a Deus por isso, vai passar. Agora, se você começar a ter febre muito alta, descontrolada, e começar com alguma outra dificuldade, aí sim, você tem que ir para o hospital, tá? Doutor Daniel, outra questão importante aqui é o seguinte: nós temos visto nas ruas, nos supermercados, em vários lugares, as pessoas usando máscaras. Quem deve usar essa máscara necessariamente? Houve uma explosão. O uso indiscriminado da máscara. Eu vou explicar para vocês, é muito importante. Hoje, na área da saúde, estamos tendo muita dificuldade em encontrar, porque está todo mundo usando. E isso não é o correto, não é isso que a Organização Mundial da Saúde está nos orientando. Deve usar a máscara a pessoa que já está com diagnóstico, para não contaminar aos demais. Se você está, por exemplo, num caso suspeito, você pode ficar de quarentena lá na sua casa, em isolamento domiciliar. Se você for ter contato com alguém, aí sim você usa máscara. Agora você, por exemplo, não, eu não tenho nada, eu não tenho contato com ninguém, eu tenho que ir lá no supermercado. Me permitam fazer sempre esse exemplo, é porque está aberto. Não, eu tenho que ir lá na farmácia comprar um remédio de uso contínuo. Naquele momento que você estiver lá, a sua maior proteção é o distanciamento. A maior proteção é evitar ficar pegando. A maior proteção é você ficar em casa e pedir que alguém entregue. E fazer sempre a higiene das mãos. Aquela máscara, por si só, não garante uma proteção 100%. E me permita te dar mais uma informação. Existem vários estudos onde aquela máscara tem uma durabilidade de 2 horas. Então, veja bem, não nos protege tanto. Então não adianta eu estar nessa falsa ideia de proteção. O mais importante é você evitar se juntar com outras pessoas, evitar áreas de risco e a higiene das mãos. Fator principal. Amém. Doutor Daniel, eu quero agradecer a sua participação aqui nesse quadro do nosso canal. Obrigado pela clareza, pela objetividade, pela forma simples como você explicou essas coisas para nós, e que você que está assistindo, que está ouvindo, possa ficar atento a todas essas informações. Eu sei que chegam muitas informações, irmãos, mas eu procurei trazer alguém aqui da área da saúde para que nós fôssemos esclarecidos. E se você precisar, assista novamente o vídeo, anote aí o que você precisa guardar. O Dr. Daniel tem um canal no YouTube, ele tem as redes sociais dele também. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você se inscrever. Ele sempre tem dicas interessantes na área de saúde. Você pode se inteirar de todas essas coisas através de alguém que realmente sabe do que está falando. Amém? Muito obrigado, doutor Daniel. Que Deus te abençoe.